Em se tratando da forma humana, entendemos por saúde integral a aquisição e a manutenção da harmonia gerada pela paz de consciência à luz do discernimento e do dever observado plenamente, conforme as normas pré-estabelecidas pela lei natural. E o que é a lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer. E ele é infeliz somente quando se afasta dela. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. A nossa gratidão a vocês, internautas e telespectadores, a Aline Gonçalves, que nos conduz com muito amor até vocês, a todos os equipamentos e elementos componentes de nosso estúdio, que não citamos nos programas anteriores, com tudo e todos os seres das empresas parceiras, emissoras parceiras, a internet, exatamente tudo, as suas vibrações, todos, a nossa mais profunda e eterna gratidão. As emissoras parceiras TVC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas de Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo, TV e Rádio Web Espaço Espírita Santa Catarina e Canal Mais Brasil Frutal Minas Gerais, a nossa gratidão profunda. As empresas parceiras Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica e Relojaria Sol e Cotidiano. Às vezes a gente fala cotidiano, você quer saber o que é. O que você faz no seu cotidiano? Você toma café? Você toma suco? Você almoça? Você toma um caldinho à noite? Lá tem tudo isso e um tanto mais. A Ótica e Relojaria Sol. Então você pode consertar o seu óculos, você pode comprar um óculos novo, você pode consertar o seu relógio e comprar um relógio novo. A Matsumoto Imóveis. Você pode adquirir um imóvel, você pode vender o seu imóvel, você pode locar um imóvel, você pode colocá-lo à disposição para alugar para alguém. Alvorada Veículos. Você pode adquirir um veículo, você pode vender o seu veículo, você pode trocar o seu veículo. Então, todas essas empresas estão à sua disposição. O que faz o Hotel Del Príncipe em Marabá, no Pará? Além de uma das melhores cozinhas que eu já vi em hotéis, tanto que o pessoal da própria cidade vai para a noite para jantar ou até no almoço, porque é um trabalho belíssimo por uma equipe altamente treinada, assim como todos os trabalhadores da mais simples servidora ou mais simples servidor ou servidora, à gerência, à Aymar, ao proprietário José Benedito e a todos os seus clientes e parceiros, porque tem fornecedores, então tudo e todos estão lá para te servir, bem próximo do aeroporto. Então vamos trabalhar. Hoje, na nossa pauta, vamos repassar de novo para você. Então falamos no primeiro programa dessa série a máxima das máximas, a cada um segundo suas obras. Depois, a parábola dos talentos. A um foi dado 2, a outro 5, a outro 1 segundo as suas capacidades. Quem trabalhou os seus talentos, os seus potenciais inatos, desenvolveu os recursos latentes, construindo mais 2. E assim, 5 em 10. E quem promove não devolve, porque quem transformou 5 em 10, ele promoveu, porque quando foi na hora de o que pegou 1 e enterrou, prestar conta, pega desse que enterrou, que tem um ID para aquele que já tem 10, já tinha prestado conta. Então, quem promove não devolve, é seu o patrimônio. Por isso, você constrói os potenciais inatos e ainda tem a seu dispor
os recursos latentes, outros talentos a ser trabalhados, a ser promovidos. E hoje vamos falar então as duas esferas de ação e de atuação do Espírito, que é o livro oculto em nós, que Leon Denis narra: aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido, o que já fomos e o que sereis, o nosso vir a ser. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. A ação soberana que, no pensamento silencioso, faz germinar a obra. E segundo vossas aptidões, potenciais inatos, vosso gênero de talento, aquilo que já sabes fazer, far-vos-á pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor as sinfonias mais harmoniosas, escrever as páginas mais brilhantes, realizar os mais belos poemas. E aí? Está disposta? Está disposto? Ou estamos prontos para tal? Pois é, você percebeu. Para aprender a ler, a folhear, a ler o livro oculto em nós, o livro das metamorfoses do ser, que vai nos ensinar tudo o que almejamos, que vai nos dizer o que já fomos e o que seremos, você percebeu o esforço. Então, pelo esforço constante, a ação soberana no pensamento silencioso. Não falamos disso até agora, de acordo com o nosso propósito. Então, vai fazer germinar a obra e segundo nossas aptidões, o que já sabemos fazer. As intuições. Se não sabemos, vamos pedir inspirações. Vosso gênero de talento, aquilo que eu já sei fazer. Se eu não sei, eu me capacito ou me apresento para ser capacitado. Do contrário, mas onde estão esses recursos? Tudo está aí. Em vós, potenciais inatos. E em torno de vós, recursos latentes. Tudo fala. Tudo tem uma linguagem. Eu posso dialogar com esses recursos latentes e com esses potenciais inatos, porque os potenciais inatos são entidades, são virtudes. E os recursos latentes são seres pequeninos, são seres vivos. Então, tudo fala, tudo vibra. Vibração é a ação desses elementos. De acordo com a frequência, ele vai vibrar na ação que nós chamamos de onda. Quando ele para você dialogar, ele se transforma em partícula para ouvir o que você tem a dizer. Após você dar a ordem, ele começa a vibrar. Tanto o visível e o invisível. Aquilo que você está vendo no teu corpo, por exemplo, ou que está à sua volta, visível, e o invisível também. Tudo canta e celebra a glória de viver, porque tudo é vivo e tudo obedece um perpétuo dinamismo irrefreável. A ebriedade de pensar, de criar, de associar-se à obra universal. Não tem como pensar sem interagir. Não tem como interagir sem permutar. Não tem como evoluir sem se relacionar. Então, pensar, criar. A razão, nesse processo do pensamento, a razão calcula o que vai ser construído. Cataloga o que foi calculado, as possibilidades. Compara o que foi catalogado e analisa o que foi comparado.
A razão faz isso, a inteligência, o poder imaginativo, a memória, o pensamento. Você cria um mecanismo para fazer esse processo. E o que vem do seu interior, as intuições ou inspirações vindo de outros cenários, os sentimentos enobrecedores vão criar a realidade, vão edificar o que foi criado, alimentar o que foi edificado e iluminar o que foi alimentado. Então a razão vai fazer um planejamento X e esses sentimentos, esses valores vão criar. Ou seja, os recursos latentes se dispõem, sendo calculados, catalogados, comparados e analisados, e agora vêm os senhores para fazer a concretização, os sentimentos que vão cingir essas realidades naquilo que pretendemos. Onde estão eles ainda? Nos esplendores dos mares e do céu estrelado. Majestade dos cimos, perfumes das florestas, melodias da terra e do espaço. Vozes do invisível que falam no silêncio da noite. Vozes da consciência. Potenciais inatos. Que é a consciência? Eco da voz divina. Tudo é ensino, revelação para quem sabe ver, escutar, compreender, pensar e agir. Não é tão difícil. Agora eu preciso me dispor a isso. Todas as vezes que nós vamos pessoalmente fazer alguma coisa, nós estabelecemos objetivos. E dentro dos objetivos, critérios para alcançarmos os objetivos. Feito isso, vamos buscar as informações. Escolhemos a fonte. No nosso caso, sintetizamos 1.723 livros nesse volume e nos 2 sequentes e nos outros que virão, que vão sendo sintetizados, para facilitar a compreensão daqueles que virão após. Nós temos o dever moral de abrir os caminhos para que os outros possam caminhar com mais celeridade, não com mais facilidade, porque precisam aprender as mesmas lições. Se eu fizer por você, sou eu que aprendi. Você vai continuar na miséria desses talentos. Mas se eu transferir estímulos, exemplos, agora você vai copiar a partir dos estímulos, por intermédio dos exemplos, e vai tornar-se aquilo que porventura já somos. Ou, no nosso caso, vamos estabelecer um referencial, que é o que nós começamos a ler lá na página 218. Veja a sequência. Quando de tempo, quando mais vastos os conhecimentos teóricos, que é fé raciocinada, enriquecimento cultural, então quando isso acontecer, e quanto mais amplos os recursos, agora de quantidade, quanto tiver mais amplos recursos auferidos na ciência experimental, na prática, que é fé vivenciada, patrimônio indelével, por meio da qual, dessa fé vivenciada e patrimônio indelével, lograremos capacitar-nos na ação. Quando e quanto isso acontecer, maiores serão as possibilidades, maiores serão as oportunidades a nós ofertadas pelas leis e pela vida, porque eu me capacitei para a ação. Então, se há cada um conforme as suas potencialidades inatas, vão ser concedidos recursos latentes.
Então, consequentemente, mais extensas e exitosas serão as probabilidades concernentes aos acertos pretendidos, ante a intransferível incumbência da autoiluminação, ou seja, iluminar-se na ação inadiável o amarmos-nos uns aos outros como Cristo nos tem amado. Então não tem como não dar certo. Então, após estabelecer os objetivos, os critérios, buscar na fonte o conhecimento, agora eu já tenho algo para dar início. E quando eu começo a ação para pensar, eu preciso interagir. Para interagir, permutar. Para evoluir, vivenciar juntamente com outros seres. Colocar o que eu tenho à disposição daqueles que carecem do que eu já disponho, para que alguém que tem um tanto mais possa interessar-se por mim. Não é tão difícil. Pense um pouquinho. Respire fundo. Se acalme. De nossa parte, nesta vida, que temos como provar para você, só temos o primeiro ano primário incompleto. Não conseguimos média geral para passar de ano. Na época eu não lembro quanto que era. Hoje, com 5 você já passa. Mas na época eu só tirei 4,5. E tenho a provinha, tenho um caderninho guardado até hoje. Então veja, não é tão difícil. Porque se existe em meu interior a soma de todas as minhas vivências, um ser, um livro oculto que sabe o que fazer, como fazer e quando realizar, e se for algo novo, ele vai buscar auxílio por intermédio da mente, que é a emanação da sua própria consciência, buscar em outras fontes as inspirações para capacitar-se e depois fecundar-nos para a ação. Ele não se envergonhe, não se envergonha quando a vida oferta possibilidades. Os conhecimentos auferidos, probabilidades. As possibilidades são incontáveis. As probabilidades é mediante os recursos que eu possuo. Tanto o querer, a vontade, o saber e o amar. Tanto a substância quanto a lei. Então, de acordo com esse patrimônio, a vida vai nos ofertar. Veja na última página a capa, dentro a sinopse, nessa página, Joana de Ângeles. A fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito, o princípio inteligente do universo. Porque ele não aumenta nem diminui, ele só se refina em seu modo de ser. Vai se aperfeiçoando. E é a soma desse espírito princípio inteligente num processo que nós chamamos de individualização, que vai ser o programa de número 9, vai falar da individualização e da individuação. A diferença entre a soma de muitos formando uma consciência, o espírito com E maiúsculo, e a sublimação desse espírito, que nós chamamos de individuação. Ele anima a mesma forma humana, mas tem um caráter, um comportamento diferente. Então, a fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Alcançá-la é a proposta da vida. A vida vai ofertar todos os meios, todos os recursos latentes. Mas eu tenho que entrar com os meus potenciais inatos ou adquiri-los, obedecendo a outra. Agora, como conseguir é a opção de cada qual. Por isso, começamos o programa. O conhecimento é um bem que, por mais que a gente adquire, não ocupa espaço.
Estamos entendidos? Então vamos lá. Potenciais inatos. O que nós já possuímos. Mas nós quem? O Deus interior, o Cristo interior. Eles são os donos. Agora nós somos a alma, somos uma fração deles. E nós precisamos possuir para nos tornar livres, independentes, sem desligar-se deles. Uma célula é uma consciência independente dentro dos tecidos. Os tecidos dentro do órgão. O órgão dentro do sistema. O sistema dentro do corpo. Embora são interdependentes, mas têm a sua liberdade de ação, mas visando a harmonia do conjunto. Nós também, como almas, temos. Qual a nossa liberdade? O bem de todos é o eterno princípio. Somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam, emanam. Então, qualquer coisa que eu, alma, o fragmento atuante, o centro da consciência individual, uma fração diminuta da minha realidade íntima, do livro oculto em mim. Então, quando eu vou adquirindo o meu patrimônio, vai chegar o momento que eu posso, assim como alguém, o Cristo interior, está fabricando mais uma alma que sou eu, dentro dele eu posso fabricar as minhas alminhas, e já faço isso. Como personalidade, eu sou constituído de subpersonalidades e de superpersonalidades. As superpersonalidades são potenciais inatos. As subpersonalidades, recursos latentes que eu estou construindo, são pequenas almas. E daqui a pouco, uma superpersonalidade torna-se uma alma, um ponto de autoconsciência pura em mim, que sou uma alma dentro desse Cristo, que é um gerente, um guia, um diretor da minha realidade, mas tem outros tantos iguais a ele. Vários Cristo formam a superconsciência no espírito. Essa é a essência consciencial. Podemos chamar a consciência, a superconsciência, de Cristo, mas na realidade é a soma de todos os Cristos, cada um com suas personalidades, com suas almas atuantes. Agora, cada alma com a sua prole. E daqui a pouco, se eu iluminar-me, chegar ao ponto de tornar-me um com Ele, todos esses pequeninos que são o meu rebanho vão ser semente de possibilidades para que eu forme o meu clã, para que em futuro, além de alma, quando eu tiver mais uma outra alma semelhante, eu me torne um espírito dentro desse Cristo. Um espíritozinho, dentro desse Deus interno. E daqui a pouco, outras e mais outras, eu passo a ser um Cristo interno também. Eu tenho o meu rebanho. E assim sucessivamente. A isso chamamos as duas esferas de ação e de atuação do ser. Ele age em múltiplas realidades, sua esfera de ação, com os corpos de evolução, desde o átmico, o búdico, mental e emocional superiores. E agora, a atuação com os corpos de expressão, mental concreto, corpo dos desejos, emocional, dos instintos, duplo ou triplo etérico, corpo natural e ainda a interação com o energismo, que nós chamamos de energia Kundalini. Respira, se acalme, não se perturbe. Agora eu posso divulgar o cardápio seguinte. Na próxima etapa de 4 programas, nós vamos falar como fazer o máximo com o mínimo. O programa vai chamar Fazer o Máximo com o Mínimo. Nós vamos intencionar fazer o máximo com o mínimo dos recursos a nós ofertados, dos talentos.
E o programa de número 6, fidelidade na ação. Transformando esse máximo, fazendo esse máximo com o mínimo. Que é o que Jesus disse-nos: se fores fiéis no pouco, te darei intendência de coisas maiores. Então essa fidelidade, esse fazer o máximo com o mínimo, vai nos capacitando para essas promoções. 7º, o mestre e o discípulo. Se hoje somos discípulo e o nosso Cristo é um mestre, assim como meu Pai me confiou um reino, confiou a nós como reino para Ele dirigir, eu também vou-lo confio. Agora nós vamos construir nossas alminhas. E o 8º, eu vou compreender que somos um. E lembrar o que Jesus disse: eu em vós, vós em mim, eu no Pai, Ele em mim. O Cristo interior pode dizer: eu em vós, alma, vós em mim, está tornando um comigo. Eu no Pai, Espírito, Ele em mim. Depois a gente fala dos outros 4 que já estão arquitetados. A nossa gratidão a vocês, telespectadores e internautas, por serem a causa do nosso existir. A Aline Gonçalves, que pilota essa espaçonave de luz que nos conduz até você. Até vocês. Às empresas parceiras, às emissoras parceiras, a todos os seres que de uma forma direta ou indireta nos ajudam na propagação da mensagem. Os editores e todos os coordenadores das redes sociais, vocês que nos dão sustentáculo financeiro, empresas e doadores anônimos, parceiros inseparáveis no exercício da solidariedade e da fraternidade universais. Paz profunda a todos e até já. Namastê.